E aí, galera, meu terceirão, boa tarde. Estou vendo aqui pelo chat todo mundo, hein? Érica, Fernando, Gabriel, a turma toda aí. Que bom. Hoje nós temos um convidado muito ilustre aqui. É um paraibano, né? Paraíba tem alguns nomes assim, Augusto dos Anjos, José Lins do Rego, não é? Só olha... E o José Lins do Rego, ele está ligado ao ciclo da cana-de-açúcar. O maior sucesso dele é ele refletir, né, documentar, do ponto de vista psicológico, moral, ético, o ciclo da cana-de-açúcar, a questão econômica, decadência. Então está aqui nesse 31, opa, o modernismo de José Lins do Rego. Olha, galera, é muito bom, hein? Pois vamos que vamos. Só lembrando, segunda fase do modernismo, na prosa é a ficção de 30, o famoso romance de 30, né? O regionalismo de 30. E ainda pode ser chamado neorrealismo. É uma literatura muito rica, né? De tensões sociais e políticas, né? Logo foram os 15 anos da era Vargas, né? De 1930 a 1945. Esse slide ele é necessário para todas as vezes que formos estudar um autor de 30, né? Para a gente lembrar esse contexto, né, em que os autores vão mapeando o Nordeste, né, suas tensões no campo. E aí nós temos o ciclo da seca, com o Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz. Temos o ciclo do cacau, com Jorge Amado. Temos o ciclo da cana-de-açúcar, né? Imagine, lembrando lá o século XVII, né? Os engenhos, né? E nunca deixou de existir, porque nós somos um dos grandes produtores de cana-de-açúcar. E então o José Américo de Almeida, outro paraibano, né, foi quem deu esse pontapé com o romance dele, A Bagaceira, né? E aí, para completar, 2 quadros aqui do Portinari, ele tem alguns quadros nessa linha, né, desse fantasma da seca e do retirante. E então esses quadros aqui mostrando o humano, né, como espectro, fantasma, essa coisa. É o surrealismo, né, de Portinari, os retirantes, né, e o enterro da menina. Muito curioso isso. Então a literatura de 30, ou romance de 30, né, é um romance muito rico. É o regionalismo de 30. O regionalismo é um tema bem brasileiro, né? Bem nosso mesmo, que não recebeu influências, né, de autores da Europa, porque nós não temos notícia de romance regionalista na Europa. Então nós temos influência do romance urbano, indianista e histórico, né? Mas regionalista não. O regionalismo ele é nosso, é um tema muito próprio e que evoluiu lá do romantismo até os dias atuais, né? E atingiu o pico máximo com Guimarães Rosa. Opa! E então? E aí, olha aí a Fernanda, valeu, muito grato aí, né, pelo cumprimento, Fernanda. Muitíssimo, valeu, hein? Ficção de tensão social e política. Não perca esse detalhe, tá bom? E então, Fernanda, aí o contexto histórico, tudo começa quando aconteceu um congresso regionalista, lá em Recife, em 1926. Né? E as consequências foram maravilhosas. Em 28, a bagaceira. Em 30, o 15, né? Aí disparou.
em 33, Casa Grande Senzala. Que obra, hein? Ele tem uma edição comemorativa, né? De Casa Grande Senzala, uma obra de sociologia, uma obra importante de história, de geografia, de antropologia, né? Mas 90% de sociologia. E nesse congresso do Recife, as discussões foram profundas em torno da questão do latifúndio, da seca, da violência social, a corrupção, que é um tema antigo, né? Os contrastes sociais, ou seja, o foco é o homem nordestino, mas também entrou em cena a discussão do coronelismo, né? O latifúndio está muito acoplado a esse coronelismo, né? O tema do cangaço, que é muito forte, né? Vai no romance de 30, cruzam história de cangaceiro, né? E o Juscelino do Rego foi quem mais escreveu sobre o cangaço. Umas 3 obras, né? Cangaço e misticismo. Muito forte essa relação. Desse período de 30 a 45, ele é conhecido como da Era Vargas, e ainda, né, por conta do clima e depois o evento em si mesmo da Segunda Guerra Mundial, algo assim estupendo, né? Do lado direito, 2 quadros, 2 pinturas, né? Eu não tinha dado aqui o crédito, né? De Aldemir Martins, né? Um pintor cubista, né? Você vê o traço aí, é cubismo, né? Assim, o retângulo quadrado, a geometria do quadro, né? Eles dois apontam nesse sentido aí. Aldemir Martins. Bom, esse é o nosso contexto do chamado romance de 30, ou romance regionalista de 30. A literatura desse período também é conhecida como neorrealismo, né? E a Fernanda, né, me cumprimentando aí em francês, que bom. Bon après-midi, maître Luiz, né? Valeu, Érica Fernanda, que beleza. Muito bom. E aqui nós temos uma questão, e eu destaquei aqui o Juscelino do Rego, que é o nosso autor convidado, né? E citei outros grandes autores desse período, os maiores, né? Lembrando que também nesse período nós temos o romance urbano psicológico, né? Não foi só regionalismo, né? Isso fica para o próximo encontro, né? E aqui no romance de 30, da segunda geração, né? Só chamando a atenção aqui, olha aí, né? Raquel, Graciliano, Jorge Amado, são grandes nomes, né? Aí você diz, professor, foi só Nordeste? Não. Nós temos o Érico Veríssimo no Rio Grande do Sul, né? Que no próximo encontro o nome dele vai aparecer aqui, né? Então, os autores desse período, eles evitaram, dá uma olhadinha aqui nesse detalhe, ó. Eles evitaram descrição do ambiente, dos costumes, que isso aí ficou lá no romantismo, né? Como acessório da narrativa. Então, eles se afastaram, né? Ou evitaram, afastaram-se da abordagem pitoresca da região. Sim, mas eles se afastaram e se concentraram em quê? O bom é esse aí. Eles mergulharam no chamado regionalismo psicológico. Olha a letra D aí, ó, né? Nós estamos repetindo essa questão para alguns que já vêm nos acompanhando com esses autores, para você não perder esse detalhe. Valeu? Que beleza, hein?
Isso, Augusto dos Anjos da Paraíba. Ah, eu sou muito fãzão dele também, Fernanda. Eu estive lá nas comemorações dos 100 anos, né, de nascimento dele, né? Foi uma coisa maravilhosa lá. Grande Augusto, tem uma obra completa dele, ele tem público garantido. E eu sou um dos leitores garantidos dele, né? Então, o romance regionalista de 30, tá aqui, galera, ó, que também é chamado neorrealista, né? Esse neo, né? É um prefixo, né? E na frente do R, dobra o R, assim como também no S, hein? Olha as aulas do professor Fernando Santos aí. Isso por quê que ele é chamado neorrealista, né? Essa questão ela ajuda muito, porque apresenta, né? Olha aí, galera, através do discurso narrativo, né? Uma visão realista e crítica das relações entre as classes, né? Você viu as classes, você tem o jagunço, coronelismo, o latifundiário, né? Você tem as classes, o vaqueiro, tem tudo, né? Que estruturam a sociedade do Nordeste. É exatamente isso aí, né? É perfeito, né? Então, aqui é que nós vamos encontrar um momento maravilhoso. Eu trouxe um capítulo, né? Tá aí o José Lins do Rego, olha aí o Lins do Rego, né? 1901, ele foi a óbito em 1957, né? Ele viveu 56 anos, puxa, não é? Ele é o grande nome do ciclo da cana-de-açúcar, com 3 obras maravilhosas. Eu tenho 2 volumes da obra dele, né? Esses 3 romances do ciclo da cana-de-açúcar são 3 romances narrados em primeira pessoa, pelo personagem Carlos de Melo. Olha aí. Esse personagem, Carlos de Melo, né, é exatamente a projeção autobiográfica do Lins do Rego, em Menino de Engenho, de 32, né, Doidinho, de 33, e Banguê, de 34. Ele escreveu muito, hein? Aí eu vou te contar, foram 3 obras mostrando os engenhos, né, em franca produção, né, os engenhos do Nordeste. Ele é filho de senhor de engenho, né? Eu boto o verbo no presente, porque a gente está falando da literatura, né? Então, ele é filho de senhor de engenho, em que o personagem, a gente acompanha o personagem da infância, né? Olha aí, da infância, a adolescência, né? E o retorno do personagem, né? Autobiográfico, Carlos de Melo, é o famoso do famoso engenho Santa Rosa, beleza. Depois ele escreveu 2 livros curiosos, sem aquela qualidade, né? Que foi chamado Ciclo do Misticismo e Cangaço, né? Pedra Bonita e Cangaceiros, de 53, né? Então, o Lins do Rego, ele se sobressai mais pelas obras do famoso ciclo da cana-de-açúcar. Perfeito. Eu botei bem verdinho aí, né? Todo mundo sabe. A cana-de-açúcar, as grandes plantações de cana, verdinho, não é? Tá aí, Menino de Engenho, de 32, é o grande sucesso de público dele, né? De público. É sucesso garantido. Já foi para o cinema, né? Seriado de televisão, foi muita coisa. Menino de Engenho, né? Foi um sucesso absurdo.
e que o aluno encontra, né, essa obra aí à vontade, né, puxa aí, que está, né, no YouTube, tudo que é lugar por aí, né. Aí depois ele escreveu uma obra de transição, né, saindo do ciclo da cana-de-açúcar, a Fernanda já está ali no plantão, né, fazendo essa ponte do ciclo da cana-de-açúcar para uma grande mudança, né, que é a saída dos engenhos para a usina, né. Então os engenhos ficaram obsoletos, velhos, abandonados, né. Está aqui o Banguê. Exatamente, a gente vê muito isso no interior da Paraíba, Alagoas, Pernambuco, a parte da região de Massapê, não é? Das grandes plantações, vi muito isso, né? De dentro do ônibus, de Recife para João Pessoa, nossa, vai, você encontra um engenho imenso, abandonado, né? É museu a céu aberto, né? E o engenho velho e abandonado, né, aquele museu, né, no meio do tempo, digamos assim, no meio dos grandes canaviais, aquele engenho velho ele é chamado Banguê. Está aí, Zé Lins do Rego. E esta bola dentro do livro dele é porque ele era um cronista esportivo, né? Louco pelo futebol. Ele gostava demais, tornou-se um cronista muito famoso, né? Olha aí, o Engenho Santa Rosa. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Opa! A grande obra dele, segundo a crítica, né, e eu também concordo, é Fogo Morto. É uma obra impressionante, né? É a obra-prima, né? Um romance impressionante. Em 1943. Aí os engenhos já estão em decadência, né? Quando ele publica Usina, né, que a Fernanda fez referência ali, já mostrando a decadência dos engenhos, né, com o título do romance Fogo Morto, né. O título já ajuda a entender que aquele fogo das fornalhas, dos velhos engenhos, não existe mais. Agora são as usinas, né? Então, o romance é exatamente essa reflexão que ele faz, né, da decadência dos senhores, né, de engenho, né. O romance é nesse campo aqui. Ele cria o Coronel Lula de Holanda, né, e aí cria uma personagem para falar do artesanato popular, que agora também está sendo substituído dentro da obra pelo artesanato industrial, que é o mestre Zé Amaro, né? E ele cria um personagem muito interessante, maravilhoso, chamado, né, Capitão Vitorino. Ele é quixotesco, esse Capitão Vitorino, né? É como Lins do Rego ver, né, como o Nordeste poderia ser transformado. É a visão assim liberal, né, que ele tem do contexto, né, nordestino, né. Então ele cria esse personagem que ele é um pouco, né, ele é um personagem movimentado pela loucura, né. Daí o Quixote, o quixotesco, né. E por conta disso ele é capaz de afrontar coronel, jagunço, seja quem for, ele não tem medo, né? Exatamente por conta desse impulso da loucura, né? E a linguagem dele é uma linguagem muito curiosa, né? É uma linguagem que lembra aquela linguagem poética, principalmente em Menino de Engenho, onde ele vai misturando bem, né, essa qualidade literária com a denúncia social, né, que é esse segundo item, né? E a obra dele
dos 3 romances do famoso Ciclo da Cana-de-Açúcar e o Fogo Morto, e Usina também, é uma ficção apoiada no que ele viu no Nordeste e guardou na memória, né? Então, no fundo, ele é um memorialista que registrou a decadência de sua própria classe. Ele, filho de senhores de engenho. E, evidentemente, a ascensão dos usineiros. Olha aí, chegou onde a aluna, né, a Fernanda, né? Eu aluno também, né? Em usina, né? É a fase assim mais em que ele já realizou o dever de casa, não é? Em que a crítica acredita mais nele, né? É a obra de mais pico, né? De mais qualidade literária, né? Que a gente usa essa palavra como a Fernanda está usando, madura, né? Da maturidade dele, né? Da maturidade intelectual. Beleza, muito bom. Eu tenho a obra dele em 2 volumes, papel Bíblia, né? E de lá eu trouxe algo para nós, né? Daí. Opa! Olha aqui um fragmento do personagem José Amaro, né? Em que ele cria um mito do José Amaro, que o José Amaro era um mestre, né? De artesanato popular. E aí corre um fuxico que o mestre Zé Amaro está virando lobisomem. Toda cidade tem isso, é interessante, né? Nas cidades grandes não tem esse mito, ele já acabou. Tem outros mitos, né? Mas porque lobisomem ele é algo meio importado, né? Mas toda cidade pequena, assim, eu me lembro da minha cidadezinha, a meninada conversando, né? Apontava que tinha um sujeito lá que morava do outro lado do rio, né? E que ele virava lobisomem, né? Ai, gente, tinha o maior medo dele, nossa. E aí tem essa fofoca, né? De que o mestre Zé Amaro foi visto, né? Virando lobisomem. E que ele foi encontrado pelo mato, né? Na hora do diabo, olha que coisa, né? E que tinham visto sangue de gente na porta dele, né? Essas conversas, né? E aí tem um diálogo, né? Comadre Adriana, o povo está falando muito do mestre José Amaro. Falando de quê, comadre? As 2 comadres conversando, né? Estão dizendo que ele está virando lobisomem. Mas não vou atrás disto. Aonde já se viu uma coisa desta, né? O meu compadre José Amaro é homem de trabalho, de juízo acertado. Olha que coisa interessante, né? É só para a gente... Eu me lembro demais, nossa, eu criança, né, na minha cidadezinha, né? A gente tinha medo daquele senhor, né? Quando ele ia passando, a turma caía na fofoca e no medo, né? Olha, ele vai passando. Pois é, diz que ele vira lobisomem e tudo. E eu peguei isso aí do romance Fogo Morto, né? Para trazer para a galera, para lembrar esse mito. Eu não sei se ainda tem por aí alguma cidadezinha esse mito. Eu acho que não. A televisão, o celular desmistifica tudo, né? Acredito que não tenha mais, não. Se tiver, é bom que cada cidade resgate seus mitos, né? Fica bem melhor, né? Eu não sei, a galera por aí, esperantina, né? Se tem isso, Uruçuí, eu acho que não tem mais isso, esses mitos, não, né? Pois está aqui o Zé Amaro, né? Que virava lobisomem, segundo a fofoca. O Fogo Morto, a figura que chama mais a atenção é a do capitão Vitorino, né? Esse capitão é uma hierarquia comprada, né? Uma das grandes criações de José Lins do Rego, né? É um personagem quixotesco, como eu falei para vocês.
que lembra muito, né, o Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, né? Aquele idealismo, né, solitário, convertido em ações assim, que beira a loucura, né? Tá aí. Então, dois personagens da literatura brasileira que são bem declaradamente quixotescos, né? Um é o Capitão Vitorino, do Zé Lins do Rego, né? E o outro é o personagem Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Maravilhoso, né? O Vitorino é interessante, ele não tem noção do perigo, né? Afronta todo mundo, coronéis, a polícia, chefe de jagunços, diz o que pensa quem quer que seja, né? Sempre buscando justiça. Isso aqui é uma coisa da cabeça do inconsciente do Lins do Rego. Uma coisa que é impraticável, né, naquela sociedade decadente e corrompida, né? Beleza isso aqui. Está para montar uma bela questão de Enem, né? Que o Lins do Rego, assim como são, gente, 23 anos de Enem, e então imagine 4, 5, 6 autores por Enem, né? Então, os bons autores da literatura brasileira e portuguesa vão se repetindo, né? O Drummond, aquele campeão, né? Aí vem o João Cabral, né? E entram todos os autores, né? Não tem como ficar fora, né? Porque numa prova longa, grande, né, você precisa de 4, 5, 6 autores com seus textos e suas questões, né? E aí está, né, o personagem mais bem sucedido do Lins do Rego, né, que é o Capitão Vitorino, que simboliza a justiça, que é algo que é do inconsciente e do consciente do Lins do Rego, no Nordeste, que é movido, que era, né, era pior, movido pelo coronelismo, pelo latifundiário, pelo grande proprietário, né? Valeu, galera? E eu trouxe aí, verdinho aqui, não é? O capítulo 31. Ele está completo, né? Esse capítulo. Alguém disse, poxa, eu não li o livro. Eu estou convidando para você ler um capítulo inteiro, né? De Menino de Engenho, o capítulo 31. Né? Olha, é belíssimo, né? Esse capítulo, né? Que a natureza exuberante, né, da plantação das canas de açúcar, os engenhos, em franca produção. Aí onde a natureza supera e supre, né, o herói, né? E aqui quem vai narrar, quem narra é o menino, né, que é o Carlos de Mello, é o narrador em primeira pessoa. É um momento muito curioso, né? Uma linguagem nordestina em muitos momentos, muitos termos que são dessa atividade açucareira, não é? E é um texto que chama muita atenção. Vamos a ele? Um moleque chegou gritando. O Partido da Paciência está pegando fogo. Coisa curiosa, né? O Partido da Paciência. Ora, as grandes plantações de cana, né? Tinham as plantações em várias fases, né? E cada fase, a cana já pronta para o corte, tem um nome, outra que já está pela metade, outra que foi plantada tem 5 meses, por aí vai. É por lote, né? E aqui ele está dizendo, olha, o partido lá, aquele lote lá, o partido da paciência. Interessante.
está pegando fogo, né? Tinha sido faísca de trem na certa, né? Aqui, né? O povo todo correu para lá, com enxadas, foices, pedaços de pau. Via-se o fumaceiro do outro lado do rio, tomando o céu todo. Você vê, a criança está narrando, né? É o menino Carlos de Mello, em primeira pessoa, né? E com um pouco mais chegavam os cabras em disparada, né? Com um pouco mais, uma expressão bem nordestina. Os cabras é Nordeste, em disparada, para os lados do partido. O fogo ganhava o canavial com uma violência danada. Esse danado é bem nordestino também, né? As folhas de cana estalavam como taboca queimando. Parecia tiroteio de verdade. Corta o fogo no riacho do meio. Alguém gritou, né? Alguém começou a comandar, né? A gerenciar esse problema aí, o fogo no partido da paciência. Continuando, hein? Era o único jeito de atalhar o incêndio para salvar o resto do partido. Meter a enxada e a foice no riacho, que cortava o canavial, abrindo aceiros, né? De lado a lado. A casa de palha do Negro Damião, o fogo comeu num instante. Nem tiveram tempo de tirar os trastes. Olha as expressões, né? O vento soprava, sacudindo faíscas à distância. 1000 línguas de fogo devoravam as canas maduras com uma fome canina. E o vento insuflando este apetite diabólico, com um sopro que não parava. Mas os cabras do Eito, opa, olha aí, os cabras do Eito, onde estão, né? O Eito é aquela região onde estão cortando cana. Estava ali para conter aquela fúria. O meu tio Juca no meio deles. As enxadas tiniam no massapê. Massapê é a terra própria para o cultivo da cana, né? As foices cantavam nas touceiras de cana, abrindo os aceiros para esbarrar a carreira das chamas. E davam no fogo com galhos de mato verde, gritando como se estivesse numa batalha corpo a corpo. Bonitas cenas, nossa, que coisa, não é? Uma beleza isso aí, maravilhoso. E então, galera, agora eu vou botar o outro slide para vocês fazerem a leitura, tá bom? Aê, vamos lá. E então? E ficávamos de longe, vendo e ouvindo as manobras e o rumor do combate. Interessante, né? As cenas assim hiperbólicas, né? Os meus olhos choravam com a fumaça. E o cheiro de mel e de cana queimada recendia no ar. Dizia gente das Caatingas. Olha aí, galera. Então, você tem duas regiões aí. O Alto Sertão das Caatingas e as terras de Massapê do cultivo da cana-de-açúcar. Para um adjutório. Olha aí, expressão bem nordestina, né? Do interior, bem regional, né? E com o escurecer, o fogo era mais vermelho. Agora as chamas subiam mais para o alto, porque o vento abrandava, né? Os cabas pisavam por cima das brasas, chamuscavam os cabelos, nessa luta braço a braço com um inimigo que não se rendia. Olha a casa de Zé Passarinho pegando fogo! Eita coisa braba, viu? Zé Guedes correu para dentro das chamas e voltou com a velha naninha entrevada nos braços, sacudindo-a no chão como um saco de açúcar. Ataca o fogo, gritava meu tio, de panavoeiro na mão.
O tio dele é o tio Juca, né? Ele é um menino. E os olhos no tio, né? Porque o tio está no comando, está na gerência daquela situação, né? E aí ele viu o herói, Panavoeiro, né? Panavoeiro é um facão grande, né? O meu tio Juca crescia para mim, olha aí, neste arranco de coragem com seus cabras. Estava metido com eles no mesmo perigo e no mesmo aperreio. É jornalismo aqui, ó. Vinham chegando moradores de Maravilha e de Itaipu, e era para mais de 500 homens que enfrentavam o inimigo desesperado. Agora quem está desesperado é o inimigo, que é o fogo, né? Não passaria mais do riacho, porque todo ele estava tomado de aceiros e gente com galhos nas mãos para esperar o avanço. Que cena, né? Genial mesmo, uma maravilha. Né? A Fernanda está dando uma bela informação. Esse autor é mais comum em outros vestibulares, isso, e outros concursos, né, Fernanda? Perfeitamente. José Lins do Rego. Eu convido vocês para assistirem ao filme, né? Menino de Engenho, um belo filme, né? Ele está por aí, né? Eu assisti já tem um tempo, né? Eu conheço bem o livro, né? Foi um dos livros da minha adolescência, e aí depois eu passei a ler com mais cuidado a obra da maturidade dele, intelectual e estética, que é Fogo Morto, né? Mas aqui é o momento o momento máximo do ciclo da cana-de-açúcar, né? Vamos lá? Tem mais para a gente fechar aqui. Então, o vento abandonar o aliado no campo da luta. Fogo e vento é uma coisa curiosa, né? Quando o vento é forte, aí é difícil segurar o fogo, né? Quando o vento abranda, aí o fogo, as labaredas, elas são mais na vertical. Fica melhor para tentar controlar, né? E só se via gente de pé queimado, de cara tisnada, de olhos vermelhos, de roupas em tiras. Zé Guedes com os peitos em chaga viva e o pretume do canavial fumaçando. É preciso deixar a gente nos aceiros a noite toda, né? No engenho, o meu avô, olha aí, então, no engenho Santa Rosa, o meu avô botava jucá. Tem Juca e Jucá. Juca é o tio dele. Jucá é remédio, né? Nos feridos. A destilação se abria para uma bicada. Opa! No engenho, evidentemente que 90% da produção é açúcar. Mas também faz a cachaça, hein? Olha aí. A destilação se abria para uma bicada. A turma fez fila para tomar uma, né? A boca de fogo podia fazer mal, né? Ou seja, interessante aqui, né? Aquela correria de apagar o fogo, é preciso tomar uma para poder ter mais coragem, né? E o eito, o corte da cana, né? Esperava por eles de manhãzinha, né? E aqui ao lado o engenho, 4 juntas de bois, né? Puxando o engenho e na produção do açúcar e da cachaça, né? É um cheiro maravilhoso isso aí, né? É impressionante essas cenas de menino de engenho, maravilhoso. Valeu aí, galera? Pois vamos lá, hein? Eu tenho uma aqui, um complemento aqui. É preciso deixar a gente nos aceiros a noite toda, né? E aí vem a questão da destilação. Foi só uma repetição. Depreende-se do fragmento do romance que a causa do incêndio, né? Vamos dar uma olhadinha aí com cuidado, né? Bom, o moleque chegou gritando, dizendo que o Partido da Paciência
estava pegando fogo. Aí o próprio narrador comenta, deve ter sido faísca de trem, né? Então você vê logo que, bom, não foi proposital, é claro, né? Não foi casual, foi um acidente, lógico, né? Então, pega bem, foi acidental, letra C, pois a fagulha, né? Poderia muito bem ter caído lá no riacho, lógico, né? Então tá aí. A letra C é uma beleza, né? Responde bem, né? Tem muitas questões aí que a gente pode explorar mais o capítulo 31 do belo romance do Lins do Rego, próprio aquela faixa do fundamental maior, porque o fogo morto ele pega melhor no nível médio, principalmente, né, em vários concursos. Fogo Morto, né, é o grande livro dele, né? Então o Lins do Rego ele chama muita atenção por conta do memorialismo da obra dele, né? Ele vai rememorando, né? Ele é um memorialista. Primeiro que ele é filho de senhores de engenho. Então, os pais dele, os pais dos pais, os pais dos pais dos pais, olha aí. Então, vem lá do século XVII. Os engenhos do Nordeste, né? Grande produção de cana-de-açúcar e cachaça. Fortíssimo isso aí, né? Então, tá aí o grande escritor do ciclo da cana-de-açúcar. O auge, com aqueles 3 romances, né? Menino de Engenho, Doidinho e Banguê, e a decadência dos engenhos com Fogo Morto. E essa decadência vem a consequência, a substituição dos engenhos pelas usinas, né? É tanto que tem um romance chamado Usina. Não é lá aquela qualidade, né? A qualidade mesmo é Fogo Morto. Valeu, galera. Muito bom, hein? Estamos aí, tem mais questões, hein? A ambiência nordestina, né? Olha aí. O contexto, o ambiente e lugares, né? A ambiência nordestina revela ser em todas as seguintes palavras, né? Essa questão ela é curiosa. Você tem na letra A, B, C, D, E, você tem cheio de palavras. Mas tem uma alternativa que só dá certo para o Nordeste. Não dá certo lá para o Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Paraná, São Paulo, né? Só pega legal no Nordeste. O engenho, evidentemente, canavial, caatinga, que é Nordeste, jucá, que é Nordeste também. A letra D, ela é muito, né, explicativa aqui. Você disse a letra A, fogo não é só Nordeste, tem tudo que é lugar, vento do mesmo jeito. Na B, fome, enxada, também não pega legal, é para qualquer lugar, né? Na C, fumaça, fogo, qualquer lugar. Na letra E, faísca, mato, qualquer lugar. Você vê, né? Mas você tem engenho e cabras na letra E, que é só Nordeste. Então, a única alternativa que tem todas as palavras ligadas ao ambiente, né, nordestino, né, e que estão no texto. Cuidado, hein? Intelecção de texto é isso. É você encontrar no texto, né, o que está sendo pedido. Então, no texto, a letra D é bem melhor. Né? Pega bem mesmo, porque todas as palavras da alternativa, elas têm ambiência nordestina. Nós somos nordestinos, olha aí o resultado, né?
Olha aí, né? Então, cada região tem, de acordo com a ambiência, tem seus aspectos linguísticos próprios, né? E é exatamente isso aí que chama a atenção. Valeu, então? Terceirão, firme. Bem, mais uma questão aqui, né? A sucessão de metáforas do mesmo campo semântico, né? Então, metáforas é o uso de figuras de linguagem, é um recurso extremamente expressivo, né? Mesmo campo semântico, de sentido, né? No parágrafo que começa a casa de palha, né? Seria interessante voltar lá rapidinho, deixa eu voltar. A casa de palha, só para a gente pegar aqui. Cadê a casa de palha? Até aqui. A casa de palha do negro Damião, o fogo comeu num instante. Nem tiveram tempo de tirar os trastes. O vento soprava sacudindo faíscas à distância. 1000 línguas, né, de fogo. Então, todo tempo ele vai construindo metáforas para criar uma cena assim dantesca, né, gigantesca, uma cena trágica, né? 1000 línguas de fogo devoravam as canas maduras com uma fome canina. E aí vai indo, né? A coisa vai crescendo de maneira extraordinária, né? E o vento insuflando, este apetite diabólico, olha que cena, como ele vai exagerando, né? Metaforizando, né? Com um sopro que não parava. Mas os cabos do Eito estavam ali para conter aquela fúria. E o meu tio Juca, olha aí, você vê narrado em primeira pessoa. E o meu tio Juca, né? Aí, no meio deles, as enxadas tiniam no maçapê. As foices cantavam nas touceiras de cana, abrindo os aceiros, para esbarrar a carreira das chamas, né? Você vê que está aí o parágrafo. É muito rico em metáforas e dentro do mesmo campo semântico, né? E davam no fogo com galhas de mato verde, gritando como se estivesse numa batalha corpo a corpo. Uma beleza, né? Mas vamos lá para a questão. Aqui, olha aí, galera. Olha aí, terceirão. Fique bem, hein? Rapidinho nós estamos aí na cara do Enem, hein? Amanhã já é 1º de setembro, incrível. Então nós só temos setembro e outubro, não é? E então, galera, aquele parágrafo que começa, né? A casa de palha, ou seja, esse campo semântico, essas metáforas, é para falar da fúria, né? Da fúria devastadora e devoradora do fogo, né? Tá aí, bom demais, né? Que beleza, né? José Lins do Rego, nosso convidado de hoje, um dos grandes escritores do Nordeste, né? Que beleza. E eu tenho mais umas questões aí, hein? Vamos lá. Para evitar o alastramento do fogo, né? Interessante, nessa correria para tentar, né, conter o fogo, né? Tem um lance curioso de estratégia, né? Que alguém gritou, é preciso cortar o riacho no meio, né? Ou seja, fazer os aceiros nas margens do riacho. É uma estratégia muito curiosa, né? Eu já vi incêndios em canaviais, né? Só que o canavial lá da minha terra lá é um canavial pequeno, não é essa coisa absurda de centenas de hectares, né? Mas tinha lá, eu vi isso aí. Não é fácil, é rápido.
Logo, palha seca junta com palha verde, a coisa faz fumaça e é rápido, né? Então ele precisa desbastar. Estão lembrados? Precisa cortar o riacho do meio. Alguém gritou, hein? Desbastaram-se as margens do riacho. Perfeito. Aí o fogo não tinha como passar. Ainda mais contando que o vento tinha diminuído, né? Quando o vento diminui, quando para o vento mesmo, aí as labaredas ficam na vertical. Aí é mais fácil dominar o fogo, né? Porque com o vento o bicho pega. Todo mundo conhece isso. Esse período agora de setembro, outubro, novembro, até dezembro, tem muitos incêndios. A gente vê a loucura quando o vento vai, né? Que coisa, né? Que bom, hein? Vamos lá, terceirão, tem mais outra. Aqui, né? Acabamos de falar. O vento abandonara o aliado no campo da luta. Olha que coisa curiosa, né? Você vê o vento, ele é aliado, né? Quem é o aliado? O fogo. No campo da luta, ou seja, a batalha está acontecendo, né? Com a ausência do vento, aqui, ó, com a ausência do vento, aí significa o quê? Aquilo que eu falei, as labaredas ficam mais na vertical. E, por conseguinte, perdem aquela fúria, né? Aquela impetuosidade, né? Que toma conta, né? Fogo é um negócio terrível, né? Absurdo. Né? É alarmante. Vai lá, galera, olha a letra E, como ela pega bem, né? A letra E. As labaredas perdiam a impetuosidade. Pronto. Excelente. Terceirão, olha, José Lins do Rego, né? Um dos grandes romancistas do período chamado regionalismo de 30, né? Que é o regionalismo que já vem desde o romantismo. O romantismo era muito descritivo, muito pictórico, né? Costumes, né? Muito pitoresco. Não tinha aquela documentação, aquela consciência crítica, né? Aí vai evoluindo, passa lá pelo realismo, naturalismo, né? Passa lá pelos sertões de Euclides da Cunha, avança e chega nos anos de 1930. Também essa ficção é chamada neorrealista. Por que é neorrealista? Exatamente porque os autores estão mais empenhados em análise psicológica, documental, né? Há muito tenso, né? A ficção de tensão social, os problemas sociais, eles expõem esses problemas sociais e políticos da região, né? Por ciclo, da seca, do cacau e da cana-de-açúcar. Valeu aí, terceirão, olha, que bom, que beleza. Até a nossa próxima aula. Valeu!